Olá, eu sou o Hermeson Ramos, seminarista e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Congonhas, Minas Gerais. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas lições da classe Nova Vida. Hoje nós trataremos da nossa quinta lição, a segunda parte sobre os decretos de Deus. Para os alunos da nossa classe, o versículo que vocês precisam memorizar é o versículo de Romanos, capítulo 8, os versos 29 e 30. Meus filhos, sejam diligentes, porque no vosso trabalho no Senhor há sempre recompensa. Vamos lá, então? Bom, na nossa lição passada, a nossa lição passada, ela pode ser muito bem resumida pelo capítulo 3º, parágrafo 1º da Confissão de Fé de Westminster. Ali nós lemos que Deus ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece, conforme aprendemos em Efésios 1:11 e também em Mateus 10, 29 e 30. Isso, porém, de modo que Deus nem é o autor do pecado, porque como aprendemos em Tiago, Deus não tenta e nem pode ser tentado. Deus também não violenta a vontade da criatura, nem é retirada a liberdade ou a contingência das coisas secundárias. Então nós percebemos na aula passada que Deus ordenou todas as coisas, e isso é bíblico, está ali, nós vimos por diversos versículos, por diversos textos, mas as escrituras também nos ensinam claramente que apesar de Deus estar fazendo todas essas coisas de um modo misterioso que nós não compreendemos, o homem é totalmente responsável por cada um dos seus atos diante de Deus. Isso significa que nada que acontece pega Deus de surpresa, porque tudo procede dos seus decretos anteriormente estabelecidos. E sim, isso acontece, isso é feito de uma forma que é muito misteriosa para nós, que excede a nossa compreensão, o nosso intelecto que é finito. No entanto, a Bíblia afirma tanto os decretos de Deus quanto a responsabilidade humana, e não se preocupa em nos explicar como essas duas coisas se conciliam. Sendo assim, o que nos importa é que, se nós verdadeiramente queremos ser crentes fiéis, chamados a crer na Bíblia como a nossa regra de fé e prática de vida cristã, tê-la como a verdadeira e única revelação de Deus que norteia e ordena a nossa vida, ainda que nós não compreendamos como essas coisas funcionam, ainda assim nós somos chamados a crer completamente nestas duas verdades. Nós devemos agir como Spurgeon agiu quando lhe perguntaram como que ele conciliava a doutrina da soberania divina e da responsabilidade humana. E depois de pensar alguns segundos, ele respondeu: eu não sabia que bons amigos precisavam ser conciliados. E então ele ilustra a situação dizendo que quando nós estamos diante de uma linha de trem que está em linha reta, do nosso lado as linhas parecem estar separadas e em paralelo uma à outra. Porém, quando contemplamos no horizonte, elas se fundem. E ele então diz que a doutrina da responsabilidade humana e da soberania de Deus também é desta forma. Deste lado da eternidade, para nossa mente podem parecer que estão separadas, mas na eternidade, elas andam sempre de mãos dadas. Hoje, então, nós trataremos da segunda parte da doutrina dos eternos decretos de Deus. Nós falaremos a respeito da predestinação e também falaremos a respeito da eleição. Mas uma coisa que nós devemos perguntar é: quando Deus ordenou os seus decretos, havia algum objeto, alguém, algum ser que obtivesse atenção especial de Deus? Sim. Nós aprendemos que nos decretos de Deus, o Senhor estabeleceu alguns objetos especiais para esse decreto, ou estes decretos. E quem são esses objetos especiais? Os anjos e os seres humanos, os homens. Por quê? Porque eles foram feitos seres morais, ou seja, criados livres, capazes de escolher entre o bem e o mal. Por isso, eles são os alvos especiais dos decretos de Deus.
E esse decreto de Deus especial, ele se chama predestinação. Mas o que é a predestinação? Vejamos então como nós podemos definir predestinação. A predestinação, ele é um termo geral e amplo que fala do eterno propósito de Deus de designar parte dessa sua criação moral para a vida eterna e parte para a perdição eterna. A predestinação, então, ela se divide em duas partes. A primeira nós chamamos de eleição, que é para os crentes, para a salvação. E a segunda nós chamamos de reprovação, para os descrentes, para a perdição. Nesse sentido, Deus predestinou para a salvação todos quanto verdadeiramente crerem no Evangelho de Jesus Cristo, como também predestinou para a reprovação, para a condenação eterna, todos quanto rejeitarem esse mesmo Evangelho. E o que é a eleição e o que é a predestinação? Essas são duas coisas que nós precisamos ter claro em nossa mente. No tocante à raça humana, a eleição é aquele ato divino antes da criação, no qual ele escolheu algumas pessoas para serem salvas, não com base em méritos que Deus talvez possa ter previsto nelas, mas livre e graciosamente, por causa da sua vontade soberana. Então a eleição é o ato de Deus antes da criação de escolher alguns, não porque tenha contemplado mérito neles, mas porque livre, graciosamente e soberanamente ele quis escolher alguns para a salvação. Já a reprovação é o eterno propósito do Senhor de ignorar todos os seres morais, todos os seres humanos que rejeitarem o Evangelho de Jesus e então puni-los por causa dos seus pecados. Então, o que é a rejeição? É também o eterno decreto de Deus de separar parte desta sua criação moral para a perdição, porque rejeitaram, no caso dos anjos, a vontade do Senhor e, no caso dos homens, o Evangelho de Cristo. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: o Novo Testamento, ele nos ensina sobre a eleição? Bom, aparentemente o Novo Testamento fala claramente que Deus ordenou de antemão os que haveriam de ser salvos. Por exemplo, quando nós lemos Atos 13:48, ali está escrito: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Neste texto é muito importante nós respondermos a duas perguntas. Primeiro, quem creu? Ali está escrito que todos, mas todos os que haviam sido designados para a vida eterna. E segundo, por que eles creram? O texto também nos responde. Eles creram porque haviam sido designados para a vida eterna. Mas talvez você esteja perguntando: quem designou? Quando foram designados? E por quem foram designados? Paulo, mais uma vez, nos ajuda explicando isso com muita clareza em Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Ali nós lemos que Deus nos escolheu, ou seja, nos designou, nos elegeu, nele quem? Em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, segundo o beneplácito da sua vontade. Sendo assim, quem elegeu? Deus. Foi Deus quem elegeu e também quem predestinou. Para quê? Para a salvação. Por isso está escrito: para sermos santos e irrepreensíveis. E quem é que é santo e irrepreensível, senão aquele que foi justificado por meio dos méritos de Cristo Jesus? E quando foi que Deus predestinou? Na eternidade passada, ou como lemos, antes da fundação do mundo. E por que Deus elegeu? E isso aqui é muito importante para nós. Porque Deus livre e soberanamente quis eleger alguns para a vida eterna. É isso que significa ler segundo o beneplácito, ou seja, a autoridade, o querer, o agrado da sua vontade. Deus escolheu alguns para a vida eterna.
Isso deixa muito claro que os eleitos foram predestinados para a vida antes da fundação do mundo. Quem pode negar essa verdade? Que crente pode olhar para o texto bíblico e dizer, não, não é assim? Ele pode não crer, e aí deve-se duvidar da sua fé, da fé daquele que não crê, porque está escrito e ninguém pode negar. Paulo deixa isso ainda mais claro quando nós lemos Romanos 8, os versículos 29 e 30. A diferença é que ali ele acrescenta o fato de que os salvos estão infalivelmente salvos e não podem perder a sua salvação. Em Romanos 8, 29 e 30, nós lemos que, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui Paulo diz que Deus anteriormente conheceu, e aqui provavelmente ele está se referindo à eternidade passada, antes da fundação do mundo. Esses que ele conheceu antes da fundação do mundo foram por Deus predestinados. Eles também foram eficazmente chamados, e eles foram justificados completamente, e não só isso, Paulo diz que eles também já foram glorificados. Porém, na ordo salutis, ou seja, na ordem da salvação, a glorificação, ela há de acontecer quando? Não é somente quando Cristo voltar. Porém, o que Paulo está nos ensinando aqui é que os eleitos, diante de Deus, eles já estão glorificados diante da face do Altíssimo Juiz de toda a terra. Então, não é que a glorificação irá acontecer para Deus, para o Senhor já aconteceu. Aqueles que ele conheceu, aqueles que ele predestinou, aqueles que ele chamou, aqueles que ele justificou, esses já estão glorificados. Ainda que para nós, essa glorificação ainda há de acontecer no tempo e no espaço. Mas para o Senhor, ela já ocorreu na eternidade, porque na eternidade passada, ela já foi ordenada. Além disso, como é que nós podemos explicar o fato de que as pessoas mais familiarizadas com as Escrituras, que mais conheciam as promessas divinas a respeito do Salvador, não compreenderam essas promessas e nem creram nesse Messias quando ele se manifestou? Esse é um problema muito sério que Paulo procura explicar no livro de Romanos, nos capítulos 9 até o capítulo 11. A pergunta é, será que o problema estava com Deus? Ou será que o problema estava na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo? Não! Paulo nos diz que não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado. E se a palavra de Deus, então, não falhou, qual pode ser a resposta para a incredulidade daqueles judeus? Paulo nos responde, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, como está escrito em Romanos 9:6. A incredulidade dos judeus, então, deve ser explicada em termos de doutrina de eleição. Isso é o mesmo que acontece hoje nos nossos dias, quando o mesmo evangelho é pregado para um grupo de pessoas, no mesmo contexto histórico, no mesmo contexto social, às vezes irmãos de uma mesma família, irmãos gêmeos, e uns ouvem o evangelho e creem, e outros não. Por quê? Nós só podemos entender estas coisas se nós pensarmos e aceitarmos a doutrina da eleição. Talvez você esteja pensando, mas isso é justo? Deus ter escolhido alguns para a vida eterna e ter rejeitado outros para a perdição eterna? Meu irmão, é engraçado você estar pensando nisso, porque parece que Paulo previu a sua indignação e a minha, porque foi a minha durante muitos anos da minha vida. Paulo pergunta, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Veja, meus irmãos, qual é a resposta de Deus para os nossos corações justiceiros que se indignam quando Deus faz aquilo que lhe apraz fazer. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão.
Agora somos nós que devemos dizer a Deus de quem Ele tem que ter compaixão e de quem Ele quer se compadecer? É claro que não. Deus é o Senhor. Ele nos criou e Ele pode fazer isso conforme a sua vontade. Explicando esse texto, Terry Johnson, no seu livro A Doutrina da Graça na Vida Diária, ele diz o seguinte: Paulo não explica como isso é justo. Ele simplesmente declara o direito de Deus fazer como lhe agrada. Deus não responde a ninguém. Se Ele deseja mostrar misericórdia, Ele o faz. Estas verdades não podem ser debatidas. Elas devem ser recebidas. Paulo não está pedindo para você entender, mas está dizendo para você se submeter. De fato, existe a aparência de injustiça. Todavia, a justiça não é explicada. A soberania de Deus é simplesmente declarada. Agora pensem comigo, meus irmãos. Deus estaria sendo de fato injusto? Se todos os homens estão condenados, conforme nós aprendemos de Ezequiel 18:20, quando fala que a alma que pecar, essa morrerá, e todos pecaram. Ou então quando lemos em Romanos 6:23, quando Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte, e não só a morte natural, mas a morte eterna também. Ou então quando nós lemos esse mesmo Paulo nos ensinando em Efésios 2:1, que todos os homens estavam mortos nos seus delitos e pecados e que Deus lhes deu vida. Então, se todos estavam irremediavelmente condenados por causa dos seus pecados, nós chamaremos então Deus de mau porque Ele decidiu ser bons com alguns? Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero daquilo que é meu? Ou são os seus olhos maus porque eu sou bom? Esta foi a pergunta que Jesus Cristo fez a alguns homens, em uma parábola que ele contava, a respeito de alguns homens que estavam achando que um senhor estava sendo injusto, simplesmente porque estava sendo generoso para com algumas pessoas. Meus irmãos, não podemos de modo nenhum chamar Deus de injusto por estar sendo Ele generoso, pelo contrário, devemos adorá-lo por isso. Precisamos lembrar e crer que o trono de Deus está eternamente firmado sobre justiça. É isso que nos ensina o Salmos 89:14, quando diz: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Isso, então, meus irmãos, significa que todos os atos de Deus são verdadeiros, justos e bons. Eles todos são retos, e ainda que nós não venhamos a compreender como estas coisas são executadas, ainda assim nós devemos crer que elas são justas e graciosas. Nesse sentido, a doutrina da eleição, ela nos deve levar à adoração, ainda que algumas coisas sejam misteriosas demais para a nossa mente. Como nós percebemos, a doutrina da eleição ela é claramente ensinada nas Escrituras. Mas, notavelmente, a palavra de Deus nos mostra que as portas dos céus não estão fechadas para ninguém. Então, quem é que será salvo? Paulo, mais uma vez, nos presta auxílio dizendo que todo aquele que com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois não há distinção entre judeus e gregos. E Paulo ainda nos diz mais, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como lemos em Romanos, capítulo 10, verso 3. Então, como é que nós podemos explicar o fato de, em um lugar, as Escrituras nos ensinar a respeito da eleição, da predestinação e da eleição, e em outro lugar nos dizer que todo aquele que crê será salvo? A resposta da Bíblia é simples. As Escrituras nos ensinam que as duas coisas são verdades. Por isso, nós também cremos em ambas as verdades e assim as ensinamos. Esta é a forma que a Igreja Presbiteriana do Brasil entende as Escrituras e abraça essas verdades. E vocês, meus irmãos, que estão sendo preparados para serem recebidos como membros da nossa igreja, também precisam buscar a compreensão destas coisas, ou pelo menos crer ainda
que em algumas dessas doutrinas nós não possamos compreendê-las plenamente, porque excedem a nossa compreensão intelectual, pelo menos neste momento da eternidade. A Bíblia também nos ensina, então, que todo o que for condenado será porque pecaminosamente ele rejeitou o Evangelho do Senhor. Mas a mesma Escritura também nos ensina que todo aquele que for salvo somente herdará os céus, porque Deus, em amor, o predestinou para isso antes da fundação do mundo. A Bíblia afirma tanto a soberania de Deus, como também garante a responsabilidade humana. Se você rejeitar um em detrimento da outra, você comprometerá as duas verdades. Meus irmãos, hoje o que tem dividido a igreja do Senhor através dos séculos é o fato de nós não permitirmos Deus ser quem Ele diz ser e não crermos nas Escrituras segundo aquilo que ela revela a nós ser a vontade de Deus. Nós precisamos crer absolutamente na soberania de Deus, como também nós precisamos crer absolutamente na responsabilidade humana. É Deus que está designando todas as coisas e pelo seu poder e providência está garantido que aquilo que Ele ordenou na eternidade passada se cumpra agora. Por outro lado, as Escrituras também nos ensinam que nós somos responsáveis totalmente responsáveis por cada ato que nós praticamos neste mundo. Como essas duas coisas funcionam, nós não sabemos. Disse e agora repito, é um mistério para a nossa capacidade intelectual. Mas se Deus assim agradar-se, na eternidade Ele há de nos fazer compreender como isso acontece. O que não podemos é rejeitar uma verdade em detrimento da outra. Então, caminhando para o fim dessa nossa lição, vamos recapitular o que aprendemos hoje. Primeiro, nós vimos que os seres morais são alvos do decreto especial de Deus. E que este decreto especial é a predestinação, que é aquele termo geral usado para indicar o eterno propósito de Deus em designar parte da sua criação moral para a vida eterna e designar parte da sua criação moral para a perdição eterna. Nós também aprendemos que a predestinação se divide em eleição e rejeição. Que a eleição é aquele ato divino antes da criação do mundo de escolher as pessoas que serão salvas, justificadas por meio de Cristo Jesus. Não com base em qualquer mérito que Deus tenha contemplado nessas pessoas, mas livre e graciosamente e por causa da sua vontade soberana, Ele elegeu. Nós também vimos que a reprovação é o eterno decreto de Deus em designar para a perdição todo o homem que rejeita o evangelho do Senhor, negando-lhe a salvação e punindo-lhe os seus pecados. Algo mais que nós aprendemos hoje foi como as Escrituras, clara e abundantemente, nos ensinam a respeito da eleição. Por isso, ninguém herdará os céus sem que tenha sido designado por Deus para essa salvação. Contudo, também aprendemos que todo homem, todo aquele que for condenado, o será por causa da sua arbitrária incredulidade e obstinada rejeição ao Evangelho de Jesus Cristo. Diante disso, o que nós faremos então? Nós devemos fazer exatamente o que o apóstolo Paulo fez. Nós devemos nos curvar em adoração diante dessas duas doutrinas verdadeiras e irrefutáveis. É exatamente isso que Paulo fez. Paulo reconhece que ambas as doutrinas são verdadeiras e que, no entanto, estão muito além da sua capacidade. E ao contemplar esse tão grande mistério de Deus, Paulo exclama, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E após então reconhecer a sua incapacidade de compreensão diante do mistério divino, Paulo explode em adoração dizendo, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Nós também, meus irmãos, adoremos ao Senhor por nos ter amado antes da fundação do mundo e nos prostremos em adoração diante desse Deus que é misterioso demais para nós, nas coisas nas quais Ele não nos quis trazer revelação. E como tudo isso se aplica à nossa vida? Bom, de diversas formas, mas eu quero trazer 3 aplicações práticas para a nossa vida cotidiana. A primeira é que a doutrina da eleição, da predestinação, ela nos traz segurança. Observem bem, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus propósitos, é como se Paulo olhasse para a doutrina da predestinação, da eleição, e então, contemplando a eternidade passada, antes da fundação do mundo, Paulo vê que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Quando Paulo olha para o passado próximo, recente, Paulo então percebe que Deus chamou e justificou todos aqueles os quais ele havia conhecido e predestinado. Também, quando Paulo olha para a eternidade futura, distante, na volta de Cristo, Paulo vê que esses que Deus conheceu, que Ele predestinou, que Ele chamou, que Ele justificou, já estão glorificados diante da sua face. Calvino, ele explica essa segurança da vida cristã da seguinte forma: a despeito de toda a fraqueza da carne, os eleitos, não obstante, não correm esse risco, porque não estão firmados em sua própria capacidade, mas estão fundados em Deus. O que Calvino quer dizer é que não depende da sua potência e do seu desempenho, depende de Deus ser fiel à sua palavra. E ali está escrito: Ele não pode negar a si mesmo. Meus queridos, imagina o desespero daquelas pessoas que não conseguem receber essa doutrina, pecam e entram em desespero, pensando: se eu morrer agora, eu estarei condenado diante do Senhor. E então, o que nós podemos concluir é que tais pessoas pensam e, na verdade, creem, ainda que não tenham entendimento disso, que a salvação delas depende do que elas fazem, depende do desempenho delas, depende de elas serem fiéis ao Senhor e não da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus e na determinação do Senhor de salvar aqueles a quem Ele quer salvar. Portanto, estejamos seguros, porque aqueles que o Senhor conheceu, esses Ele predestinou, chamou, justificou e já estão glorificados. Descanse na segurança da fidelidade de Deus, meus irmãos. A segunda aplicação para a nossa vida prática é que a doutrina da predestinação e da eleição, ela deve gerar em nós corações gratos que nos conduz à adoração. Paulo diz que em amor Ele nos predestinou para a adoção de filhos, é o que está escrito em Efésios 1, 4 e 5. Imagine a seguinte situação: que você houvesse cometido um crime terrível, que você houvesse assassinado o filho de um homem muito digno, muito piedoso, e esse homem, ao invés de derramar ódio sobre você, como seria o esperado, ele surpreendentemente te amasse, ele lhe perdoasse o crime e não só isso, ainda lhe adotasse como o próprio filho dele e lhe garantisse todos os direitos de filho. Isso seguramente te deixaria atordoado. Por quê? Porque seria um ato de amor que excede a todo o entendimento humano, não é verdade? Meus irmãos, isso é eleição. O amor eletivo de Deus é derramado sobre alguém que estava morto em pecados e delitos. É a decisão de Deus em amar o indivíduo que amava as trevas e que por natureza odiava a Deus. Todos pecaram e merecem ser condenados, todos transgrediram os mandamentos do Senhor. Nesse sentido, então, o que é que nós merecíamos? Merecíamos o inferno. E o que nós recebemos? Eleição. Recebemos o céu. Por quê? Porque em amor Ele nos predestinou. Ele nos predestinou unicamente porque Ele quis nos amar, segundo o beneplácito da sua vontade.
Por isso, a graça divina, ela gera em nós gratidão, de modo que os nossos lábios devem se abrir e dizer: bendito é o Senhor, que me amou antes da fundação do mundo, não porque eu merecesse, mas porque Ele me quis amar. E uma terceira e última aplicação que a doutrina da predestinação e da eleição traz sobre a nossa vida é que a eleição, ela nos habilita a servir a Igreja de Cristo. A eleição seguramente ela é para a salvação, mas ela é igualmente para o serviço dos santos no reino de Deus. Os membros, nós aprendemos quando lemos em Efésios 2:10, que os membros da Igreja de Cristo foram feitos ou são feitura de Deus, criados em Cristo para as boas obras. Também aprendemos de Tito que Cristo se entregou por nós, redimiu-nos de toda iniquidade e purificou para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, a Igreja de Cristo é composta por aqueles que amam e servem ao Deus triuno. Porque Ele nos amou primeiro, e a resposta ao amor é gratidão e serviço. Deus não elegeu filhos inúteis e infrutíferos para o seu reino. Isso significa que nenhum crente jamais poderá dizer: eu não tenho dom nenhum, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sou bom nisso, eu sou o mais infeliz de todos os homens e o mais incapaz de todos os seres humanos. Não, de modo nenhum. Porque se você está enxertado em Cristo Jesus, Ele é a videira e você é um dos seus ramos. E todo o que está enxertado em Cristo produz fruto. Portanto, a eleição nos garante uma vida frutífera diante de Deus, de serviço à nossa família, de serviço à nossa comunidade de fé e de serviço à sociedade na qual o Senhor nos inseriu. Sirvamos porque o Senhor nos elegeu para o serviço do seu reino, do seu povo e do nosso semelhante. Que Deus nos abençoe e, se assim Deus nos permitir, nos veremos em nossa próxima lição. Caso tenham dúvidas, perguntem aos seus professores da classe Nova Vida ou deixem as suas perguntas e comentários aqui no YouTube e assim que possível nós lhes responderemos. Que Deus os abençoe e até mais.